Veja no ICL Notícias, segunda edição. As contas de Vorcaro. Dados da Receita revelam pagamentos milionários do Master a nomes como Temer, Ratinho, Rueda e até Léo Dias. O mistério continua. Atestado de óbito não aponta a causa da morte de sicário e André Mendonça nega dados do capanga de Vorcaro à CPI do crime organizado. A novela da anistia não acabou. Davi Alcolumbre articula a sessão para votar veto de Lula ao PL da dosimetria. Calma lá, Netanyahu. Trump liga para primeiro-ministro de Israel e cobra negociação de paz com o Líbano. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando neste dia 9 de abril de 2026, quinta-feira. Hoje a nossa formação completa aqui na nossa mesa redonda e também uma convidada semanal que vem remoto com a gente, Cristina Serra já chegando, e Chico Sá e Leandro Demore aqui em São Paulo. Boa tarde para vocês, meninos. Boa tarde, tudo bem, Chicão? Boa tarde, querido. Estamos aí, estamos hoje aqui de Partido Novo, PIB né? O PIB dessa mesa tá altíssimo. Aumentou o PIB, né? Estamos de Partido Novo. Sabe que ontem eu peguei o voo, tava o Marcel Van Hatten. Você que tem sorte nos seus voos. Eu já peguei 2 vezes ele em voo. E um advogado do Master. Eu pensei, se esse avião cai, descontando eu, estamos no lucro, né? Mas não caiu. Deu tudo certo. Estamos aqui. Mas não podia também cair. Ou deu tudo errado, não sei também, né? E Chico? Tudo certo. Tava no 2-1. Você tinha acabado de fazer aquela bela entrevista com o presidente. Não, mas já tinha cumprido minha tarefa. Não merecia. Mas por isso que subiu o PIB, né? Mas é impressionante agora, os voos de Leandro Demore é uma coisa que precisa ser estudada, assim, porque... Não, só pego, já sentou cada figura do meu lado, bicho. Semana passada, vou contar uma história bem rápida. Semana passada eu saí daqui, estava vindo a Porto Alegre na conferência antifascista, aliás, mandar um abraço pro pessoal que organizou lá. Lotado o salão de atos da URGS, 2.000 pessoas, estava realmente incrível. A Laura Couto falou para mim assim, Leandro, eu vi que a Marina Lima te respondeu um negócio no Twitter. Aí, porque ela lançou um disco, a Folha fez uma resenha muito ruim, muito mal feita e tal, e eu falei, Marina, você tá sempre nos nossos corações, da Marina Lima, né, cara? Aí ela respondeu com uma rosinha e tal. Aí a Laura falou, sou muito fã da Marina. Um dia me apresenta ela, eu falei, eu não sou amigo da Marina, mas se um dia eu tiver a chance, né? Entrei no voo, Chico, peguei minha mochila, joguei em cima, deitei e dormi no solo. Quando o voo pousou, eu sempre durmo até chegar no finger, né? Eu toco no chão, eu fiquei de olho fechado. Eu só escuto alguém do meu lado falar pro comissário, Marcelo, muito obrigado pelo voo. Eu de olho fechado, eu falei, caralho, a Marina está sentada do meu lado. E tava. Você ouviu aquela voz a voz inconfundível. Eu abri o olho, fiquei tremendo assim, falei, bicho, vou pedir uma foto pra ela. Aí pedi a foto, fui no show e liguei pra Laura, falei, acabei de encontrar a Marina, falei que você ama ela. Eu fiquei sabendo dessa história no momento que aconteceu. Maravilhoso. Né? Obviamente me veio contou, contar. ficou emocionada. Sensacional. Eu acho que ela não teria estrutura se fosse ela sentada ali do lado da Marina. Ah, Não sei mas o que poderia ter acontecido. O universo um dia vai colocar a Marina na frente dela. Ó, Marina, ficou recado aí, hein? É, Marina Lima, maravilhosa, show lindo. Manda uma mensagem pra Laura. Lindo, lindo, lindo. Maravilhosa. Eu fui no show da Marina Silva com Laura. Então, ano assistam. passado. Ela começou a turnê agora por Porto Alegre, assistam ao show. Belíssimo. Muito bem. Falando de assunto bom. Não dá pra continuar falando de Marina, de Chico Sainz. O chefe gostou de Marina aqui, ó. É. Achou que é Marina Lima, viva Marina Aí, Lima. ó. Viva Maria Que coisa Lima. maravilhosa, Acho que é aliás. a melhor coisa. Vamos falar de Chico Sá, de Chico Sainz, vamos falar de gente que interessa. É o que a gente gostaria, favor, né? por favor. Demore? Mas o roteirista do Brasil, na verdade do mundo, não tem permitido. A gente está falando de figuras, assim, curiosas que aparecem no seu voo. Vamos falar dessas figuras aqui, mas num outro contexto. Vamos Que chamar aparece em outros voos, né? Em outros voos. Esses eu não pego não, viu? Esse eu também nunca peguei. Não me convido. Hoje eu vi acho que da Mônica Bergamo. Ciro Nogueira é um voo do, sei lá, de alguma empresa. Da JBS. JBS.
Quando é que ele não está no voo desse? Passa a ser notícia? Isso. Senador Ciro Nogueira não está Não em nenhum voou. voo suspeito Isso. hoje. Aí sim. Mas não dá mais para se dar essa notícia. Exato. Ele sempre estará num voo suspeito. É a República de Jatinhos. O Lira comprou um avião essa semana? A gente trouxe essa história ontem aqui no N2. Porque ele é sábio e ele vai acabar com esse tipo de matéria. Isso. Arthur Lira no voo da JBS. Não vai ter mais. Voa em seu próprio avião. Isso. Então, sábio. Quem vai se juntar a nós nessa mesa redonda é Cristina Serra. Muito bem. Também de olho nesses personagens. Falando em gente Tirou boa, até né? o óculos para falar com a gente. Olha só, chiquérrima. Cris, boa noite. Tava Aliás, vendo boa uma tarde fofoca, ainda. Gabi. Ah, que ótimo. Só que fofoca... Léo Dias, hein? Por aí. Também tá na nossa história aqui. Cris, boa tarde para você. Já vou colocar aqui em pauta, porque, assim, tem muito número, muita gente envolvida. A nossa equipe até preparou uma tela para nos ajudar, né, a não se perder nessa história. A CPI do crime organizado recebeu documentos indicando pagamentos milionários, por isso que a gente falou que não estamos nesse voo, né, gente? Do Master a uma série de autoridades e nomes relacionados à imprensa também. Estamos falando de dados da Receita e do COAF, que revelam repasses do Banco do Vorcaro a empresas relacionadas a diversos nomes. A gente vai colocar aqui na tela. Tem o Michel Temer, do MDB, Antônio Rueda, do União Brasil, governador Ratinho Júnior, do do PSD também. Vamos falar por partes aqui, né? Bora. Porque são muitos. Então, dando uma olhada nesses valores e nas figuras que estão aí na tela, para você que me acompanha em vídeo, o Banco Master repassou 27,2 milhões de reais entre 24 e 25 ao Metrópolis, que é um portal de notícias que é do ex-senador Luiz Estevão, segundo o documento do COAF. Tem duas empresas da família Massa, dois personagens que você está vendo aí na sua tela do lado, né? Ratinho e Ratinho Júnior. Essa empresa, né, da família Massa é do apresentador Ratinho, então, e do governador do Paraná. Elas aparecem nos dados do Master que foram produzidos pela Receita. Aí tem a Gralha Azul Empreendimentos e Participações, não se perca que ainda estamos falando da mesma família, ligada ao governador, recebeu 3 milhões de reais em 22 e a Massa Intermediação, ainda na mesma família, do Ratinho agora, recebeu 21 milhões de reais entre 22 até 25. Depois, o Master pagou 18,5 milhões ao Henrique Meirelles, né, que foi presidente do Banco Central, foi também ministro da Fazenda, do Temer, e 14 milhões a Polaris Consultoria, que é de quem? Empresa do Guido Mantega, né, foi ministro da pasta econômica em gestões do PT. E ali do lado direito, Michel Temer. Olha só, que 10 milhões de reais, Chico, para o escritório de advocacia do Temer em 2025, ano passado. Logo depois, na linha de baixo, do lado esquerdo, Léo Dias, jornalista... Tá valendo a metade do Michel Temer, o Léo Dias, pô? Pois é, recebeu 9,9 milhões. Menos da metade não pode. Do Banco Protesto. Master. E ali, isso aconteceu entre 24 e 25, no caso do Léo Dias, segundo o relatório do COAF. União Brasil, Antônio Rueda, presidente, né, da União Brasil, recebeu 6,4 milhões, você está vendo aí na sua tela, desde 2026, 26 estamos agora, por meio de 2 dos seus consultórios. Aí temos Ricardo Lewandowski aparecendo aí na sua tela, com um pouquinho mais de 6 milhões de reais em pagamentos que começaram em 2023 por meio do consultório dele, né, a Lewandowski Advocacia. Estamos chegando, hein, gente, ao final. Essa lista é grande. E o Banco do Vorcaro pagou também para o ACM Neto, para a AM Consultoria LTDA, que é a empresa dele, o ex-prefeito de Salvador, que é pré-candidato ao governo da Bahia também. E aí, por último, Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, recebeu pelo menos 3,8 milhões de reais do Banco Master. Gente, ufa! Todos os citados aí na tela estão negando irregularidades. Depois que fechou a arte aí, já apareceu o Gustavo Loyola. Que Isso, agora à tarde. Agora à tarde. E era quanto também? Era uma grana grande. 8 milhões, algo em torno disso. Ele deu uma consultoria para mostrar que o Banco Master podia ser vendido na boa, que estava tranquilo. Diga, Cris.
manda essa ilustração para a Globo News para substituir aquele PowerPoint. Está tão bonitinha, tão bem feita, tão explicadinha. Isso sim é fazer as conexões corretas. Pois é. Muito bem, Cris. Olha, aqui o Loyola apareceu, eu fui fazer o fact-checking ao vivo aqui. Boa. 5,1 milhões de reais, Chico, 5,1. que o Master pagou pro ex-presidente. Ele Foi fez Banco Central, né? parecer mostrando que o Banco Master estava tudo ok. Tudo ok. Aquele parecer que você encomendar, Isso. faz um parecer aí. Tô precisando vender o carro, aí você manda num mecânico de confiança O cara e é teu fala, amigo e fala, ó, o carro tá perfeito 100%. e tal. Manda isso pra praça e você... aquele Tempra Turbo 96, né? Exatamente. Cara, Agora vai ter que ampliar o documentário do ICL, né, Demore? Porque a teia é. aumentou ainda mais. sabe, quando começou, Cris, esse caso, a gente falou, né, tem vídeo que eu tava olhando essa semana, tem um vídeo nosso aqui do CL de 11 meses atrás, quando ninguém falava em Master. A gente tem um vídeo que até viralizou, tem mais de 500 mil de views aí, explicando já no comecinho as conexões do Master e as teias do Master com aquela questão dos precatórios. Chico, a gente nem sabia de todos esses nomes ainda, e já na época, vocês falaram várias vezes aqui, isso aqui é muito grande para dar em algo, é muita gente envolvida, né? Vou fazer só o parênteses, Gabi, que eu acho necessário. É óbvio que o Loyola não é o mesmo nível de envolvimento do Beto Louco, a gente tem que sempre falar isso, senão depois vem falar que a gente está botando todo mundo no mesmo saco. Sim. Não estamos. Agora, Cris, o que fica claro é que esse dinheiro, ele permeou principalmente nesses nomes aí, escritórios de advocacia para influência no judiciário e imprensa, né, Cris? Porque não são os primeiros veículos de imprensa que aparecem, aliás. Vamos lembrar que outros já apareceram antes, né? Leandro, é uma teia tão ampla, tão complexa, né, com valores estratosféricos, parecer, consultoria, contrato de publicidade, tudo na casa dos milhões, né? Tudo a partir de 5, 9, 10 milhões. Enfim, e chama atenção, num desses contratos, por exemplo, no caso do Léo Dias, os valores entram e saem das contas numa rapidez atípica, sem aparente justificativa, né? É claro, a gente precisa entender exatamente como essas coisas funcionam em cada caso, cada uma das pessoas que aparece agora também nega, dá suas explicações, mas a gente precisa também entender o que essas movimentações, né, de números milionários sugerem. São mecanismos de lavagem de dinheiro, não é só compra de publicidade, por exemplo. O site, esse Léo Dias, lembra o caso do Diego Skosteg, né? Um jornalista que já apareceu nessa teia, um valor menor, 2 milhões. Foi publicidade. Agora o Léo Dias aparece com um valor mais alto. Sim, claro que se trata de comprar opiniões favoráveis, né? E de ter gente na imprensa que o defenda. Mas é preciso observar também esses mecanismos que sugerem um esquema de de lavagem de dinheiro, quando o dinheiro entra e sai de uma conta assim muito rapidamente. O que isso sugere? Né? O beneficiário desse valor, supostamente, fica com uma parte, né? E enquanto deixa o dinheiro transitar pelas suas contas também para esses esquemas. Então, assim, porque são valores muito altos, né? Que parecer custa 5 milhões, não sei exatamente, o Loyola fez 1, 2, 3 pareceres, ainda assim, né, são assim, profissionais, todos eles, que já ocuparam posições de poder, então tudo isso é compra, na verdade, de tráfico de influência, né, de conexões, porque essas pessoas saem do poder, mas mantêm laços e conexões e tudo mais, né, então é isso, trata-se de um esquema gigantesco, né, de compra de tráfico de influência e de proteção, obviamente, né, em relação a órgãos regulatórios, possíveis investigações, etc., que nós vimos, obviamente, não deu certo. Está aí o sujeito preso e sendo processado. E, Chico, tem muita coisa aí que pode ser trabalho de advocacia, a gente não sabe, assim, que a gente pede é que se investigue, porque realmente... eu acho que até o Edu Moreira já falou no ar, mas eu estava vendo o grupo de Zap aqui, ele falou, gente, as pessoas têm a noção, perdem a noção do dinheiro. R$1 milhão é suficiente para 90% das pessoas do Brasil se aposentar. Sim, resolve uma vida. Resolve uma vida. A gente está falando de assim, se
5 é o mais barato que tem aí. Assim, 10 é pro Léo Dias, é um site de fofoca, gente. 10 é pro Léo Dias. O Luiz Estevão é quase 30 milhões de reais de uma fonte pagadora. Eu até pedi pro pessoal separar aqui, o Ricardo, não sei se conseguiu, em janeiro, Ricardo, assim que estiver pronto, coloca, só pra gente lembrar disso, porque essa questão do Luiz Estevão é pro site Metrópolis. O que acontece? Caiu na conta do Metrópolis e rapidamente foi transferida para a família do Luiz Estevão. Então, assim, não é um caixa que cai na conta, por exemplo, nós, aqui o ICL não tem patrocínio, não tem dinheiro externo, a não ser a nossa comunidade que nos privilegia, né, em ser a nossa parceira para a gente poder fazer jornalismo. Gabi, se alguém entrar hoje no icl.com.br e virar aluno do ICL com R$60 por mês, esses R$60 não vão sair da conta do ICL imediatamente e ir para a conta dos sócios. Eles ficam na conta da empresa, porque aqui tem conta para pagar, tem investimento para fazer, tem uma eleição para cobrir, a gente tem um trabalho para fazer. Do Metrópolis entrou e saiu, Chico. Isso aqui não deu tempo nem dormir na conta. Não, nem ficou lá. No famoso overnight. Não ficou nem no overnight dos anos 90. Já foi. Isso aqui, Cris, só para mostrar, isso aqui é de janeiro, tá? A gente trouxe aqui no ICL, eu até coloquei no meu Twitter, eu fui conferir a data, janeiro. Eu já tinha alertado, agora conseguiram os dados do COAF. Eu não tinha os dados do COAF, mas o que eu fiz? Peguei um post do Metrópolis, está aí para todo mundo ver, patrocínio lá embaixo, a BRB, não é o único patrocinador, porque depois teve o patrocínio do Will Bank, não sei o que é do Master, e aí as outras telas, olha o que o BRB colocou, eu fui lá na prestação de contas do BRB, tá? De 2024. Dinheiros transferidos para a Metrópolis Produtora de Audiovisuais, que é a empresa do site Metrópolis que transmite o Brasileirão da Série D e a Supercopa do Brasil. 3 lançamentos que eu encontrei, tem muito mais, eu postei isso aqui no Twitter só para dar um exemplo, coloca os valores aí para a gente ver, Ricardo. Ó, Nova Iguaçu Internacional, Supercopa do Brasil, Inter de Limeira e São Paulo. Os valores de cada um dos jogos, para a gente ter uma ideia, tá? De 3 jogos. Um R$200 mil, um R$1.775.000 ou R$200 mil. R$2 milhões em 3 jogos de futebol. Sim. Dinheiro do BRB, direto. Agora a gente está vendo que além do dinheiro do BRB, Cris, teve quase 30 milhões do Master. E aí, Cris, eu não sou policial, procurador, juiz. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu vou ler o Metrópolis, eu quero que esteja logo depois da manchete, em todas as matérias. Atenção, o Metrópolis é financiado por dinheiro do Banco Master e do Daniel Vorcaro, porque a gente tem que saber que aquela cobertura ali, ela é financiada pelo alvo da cobertura. Sim, senão, eu estou desinformado, Chico. Sim. É o mínimo. É parte fundamental da informação da cobertura. Exato, exatamente. Quando Cris, para te passar, quando a Folha, depois de tanto apanhar nas redes sociais, colocou isso, lembra quando eles estavam defendendo a manutenção daquela isenção de imposto para grandes empresas e tal, a Folha, em um determinado momento, ela foi obrigada a colocar lá no rodapé das matérias, a Folha é uma das empresas beneficiadas com a manutenção da isenção. E isso é deixar claro para a população que você tem interesse na cobertura. A gente não está dizendo que é um crime ou não, porque nós não somos da Polícia Federal. Agora, é muito fácil falar da movimentação do Lulinha, do salário de não sei quem, não sei, quando a sua casa está recebendo dinheiro dos mesmos capangas, né? É difícil, né? Eu acho importante sublinhar essas questões, até porque a gente vai continuar falando de Banco Master aqui. E, gente, assim, essa história da morte do Sicário, assim que aconteceu, lembra, Chico, a gente levantou a problemática toda. Vamos mudar para essa pauta? Porque, assim, gente, continua um mistério a morte do Luiz Felipe Mourão, que é o Sicário, né? Apontado ali como uma espécie de capanga do Daniel Vorcaro, é esse que está aí na tela, o Sicário. O ministro André Mendonça negou à CPMI do crime organizado os dados sobre a investigação da morte do Sicário. Por quê? Ele alega que esse tipo de informação ainda não pode ser compartilhada, porque as apurações continuam em andamento. E aí, curiosamente, hoje, o Igor Gadelha, jornalista do Metrópolis, publicou a certidão de óbito do Sicário, o Luiz Felipe Mourão. Vamos lá. Apesar da Polícia Federal informar que o Sicário morreu em decorrência de uma tentativa de suicídio, depois de preso, né? Na prisão, o documento não aponta causa da morte. Então, tem um campo ali onde se preenche essa informação. O que consta ali? Aguardando exames. O Igor Gadelha também revelou uma outra bizarrice envolvendo a morte do Sicário.
Essa eu assim, achei muito interessante. A Prefeitura de Belo Horizonte registrou que o enterro dele foi feito no dia 8 de fevereiro. Quem tem essa memória fresca na cabeça não vai entender muito bem, porque ele foi preso no dia 6 de março. Vocês estão vendo o documento aí na sua tela. Então, quase um mês depois, né, quando ele supostamente tentou o suicídio na tela. Então, assim, uma série de perguntas sem respostas ainda à morte do sicário. Uma coisa impressionante. E o resultado desses exames, né? Tá na hora de ter uma radiografia completa da causa dessa morte. Dizem que tem até a imagem da cela. Né? Ninguém está pedindo para colocar a imagem de ninguém aqui cometendo nenhum. Agora, sim, ninguém vai poder ver isso? Quer dizer, a CPI pediu as imagens, não foi cedido, quer dizer, por quê? Né? É muito curioso isso. E um personagem de quem não se viu, nem se leu nada, nenhuma frase por aí. Não apareceu mãe para falar uma frase, não apareceu um primo do interior de Minas Gerais para dizer alguma coisa. É um personagem que está completamente guardado com esses mistérios todos. Eu vou passar para a Cris, mas antes eu só queria alertar quem está nos acompanhando aqui no chat que a enquete já está no ar e é sobre a morte do sicário. Então a pergunta é, tem algo estranho nos desdobramentos da morte do sicário? Não, apenas coincidência. Sim, tem caroço nesse angu ou normal no Brasil. Então vota aí, a gente vai trazer o resultado e vai conversando ao longo do programa. Mas quero te passar, Cris. A Cris, pela expressão dela, acho que ela está louca para comentar. Não, é muito estranho, né, gente? Isso aí é uma coisa... É trabalho de Dias Gomes, né? É peça de Dias Gomes, é novela de Dias Gomes. O cara é enterrado um mês antes de morrer, gente. Ah, foi um erro de digitação. Como assim um erro de digitação? Erra o dia, erra o mês, enfim, muita coisa estranha, né? Não ter o resultado, um mês depois, não se sabe. Um mês antes ele teria sido enterrado, aspas, né, gente? O registro errado, que está um registro errado, seja lá qual for a explicação para isso. E agora faz um mês que ele morreu e não se sabe a causa da morte. Né, uma morte estranhíssima, né, como foi a morte do Adriano da Nóbrega, né, outro caso, outro personagem. Mas, enfim, o Brasil e essas histórias, né, que nos deixam assim, que nos trazem assim, tanta perplexidade em determinado Brasil, o Brasil tem esses personagens e essas mortes que muitas vezes ficam mal explicadas para sempre, infelizmente, né, porque deveriam ser esclarecidas. E existe tanta tecnologia, né, a tecnologia forense, para esclarecer essas coisas. Tem o caso famoso do Paulo César Farias, né, que, aliás, o Chico Sá, acho que cobriu, né, Chico? Isso. Uma confusão de peritos e de laudos e tal. Até hoje ninguém tem certeza do que aconteceu, né, na verdade. Enfim, e aí qual é o prejuízo, né, disso tudo? Porque dá margem a uma série de especulações, né, e você nunca, às vezes, consegue fechar histórias, né, que são importantes e que a gente precisa esclarecer definitivamente. Então, assim, esse sicário era um arquivo ambulante, né? Ele era um arquivo ambulante. Sim. E essa morte dele, de fato, está muito, muito, muito mal explicada. Não é possível, né, que os responsáveis, ele estava sob custódia do Estado. Essas autoridades têm que responder por isso, têm que dar uma explicação que faça sentido, né, uma explicação minimamente crível sobre o que aconteceu com esse personagem. Né? Não dá para dizer simplesmente que ele tentou se enforcar com uma camiseta e agora aparecem todas essas fragilidades, para dizer o mínimo, né, cercando e aumentando o mistério em torno da morte dele. O Epstein também se enforcou, aliás, Sim. foi com um lençol, né? E também Sim. as câmeras sumiram, não veio à tona. Os policiais dizem que mexeram nos arquivos lá e tal. E, Cris, você estava falando, quando você ia terminar, eu ia falar justamente, o Chico não só cobriu esse caso, como foi o homem que achou o PC Farias. Fora isso, né? E tem um livro brilhante sobre isso do Lucas Figueiredo, que é o Morcegos Negros, que conta essa história, né, Chico? Que rendeu também um filme, Morcego Negro. Isso. Que é do Chaim Levetsky. Isso. Que é maravilhoso. É uma boa indicação também. O caso PC, o julgamento fecha 3 anos depois da morte, 10 anos depois da morte, como duplo assassinato sem autoria. Foi morto, mas ninguém sabe quem foi.
Suzana Marcolino era o nome da Suzana Marcolino, mulher, né? Os dois são assassinados. A versão oficial inicial era que ela tinha matado ele e se suicidado na sequência. Mas qualquer consulta na época, qualquer consulta popular, 90%, como foi aquele programa da Globo, eu lembro, a Quente ali fez o Você Decide. Você Decide. Vamos, 80%, não foi isso. Parece o caso desse rapaz, né? Ele, já depois da morte dele, encontraram registro via COAF ali de 24 milhões que ele tinha recebido entre o Zetel e o próprio Daniel Vorcaro. Agora, o ministro Mendonça, ele nega transferir qualquer dado relativo a esse caso à CPI. Então é um personagem que está... a gente está falando da delação do Vorcaro, imagino que renderia uma delação do Sicário, né? Isso, e o que me chama a atenção é o que o Chico falou antes. O domo de silêncio em torno. Você imagina o quanto tem gente pressionada e até posso imaginar ameaçada a partir do momento que esse cara foi preso, esse cara morre. Cara, devem ter mandado tanto emissário para tudo que é parente, amigo e capanga e comparsa, ninguém apareceu para falar desse cara. Não apareceu uma mãe para chorar num caixão, a gente não viu isso. Não, ninguém, não tem personagem, não tem ninguém, não tem um primo. Isso. Um ex-sócio, colega de infância. BH tem milhares de meios de comunicação, né, de rádio. Todo mundo é primo. E ninguém foi. E todo mundo é primo. Ninguém ouviu ninguém. É o único caso em que a máxima BH, o ovo, não se concretizou. Ninguém sabe da vida, né? Filho de quem, né? Todo mundo sabe de quem é filho de quem lá. Exato. E todo mundo é primo, né? E não aparece ninguém. Nada. É uma série de tia do interior para falar que era um bom menino. Isso, é muito curioso. E ele é aquele personagem que o Lauro Jardim publica um pouco antes. De que daria uma surra no próprio Lauro Jardim. Isso. Bem lembrado. Ele era do serviço sujo. O serviço mais... Todos praticavam serviço sujo, mas o dele era a parte mais barra pesada. Era de aplicar uma sova, era de cometer as violências e coisas dessa linha aí. Outros faziam os pagamentos, o parecer, a coisa mais limpinha. Ô, gente, tirando essa série de bizarrices, eu queria ainda dar um minutinho aqui para a gente trazer uma última notícia que não deixa de ser bizarra também, que é do PL da dosimetria, né, que voltou para a pauta do Congresso. A gente chamou muitas vezes de anistia disfarçada. Eu acho que já não está mais tão disfarçado assim. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que quer pautar a votação do veto do presidente Lula o mais rápido possível. A gente tem até o trecho dessa fala, bem rapidamente a gente ouve e volta a conversar. Vamos lá. E o meu desejo é o mais rápido possível nós fazermos uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos um assunto relevantíssimo e que carece da deliberação do Congresso, que é o veto ou a manutenção do veto do projeto de lei da dosimetria votada no Congresso Nacional. Ele disse que vai conversar com o Hugo Mota, presidente da Câmara, já para marcar uma sessão e votar os vetos do presidente. Então, assim, em ano de eleição, vai ser um passo um tanto quanto arriscado, mas acho que a gente tem que lembrar justamente, né? Por acaso, parece na mesma semana que o Lula manda o nome do Messias para ser votado no Senado, né? Pois é. E aí o Alcolumbre dá uns recados dizendo que não era hora, que não sei o quê. O editorial do Estadão também, né? É verdade. Então, teremos surpresas nessa eleição ainda, a ver o que acontece. Para lembrar, Alcolumbre atolado até o pescoço no caso Master também, né? Meu Deus do céu. E com um primo, com já o fundo de pensão lá do estado dele, que era acho que era um parente, um assessor que botou dinheiro, 400 milhões de reais na mão do Vorcaro, né? Esse aí também, se começar a cavocar, tem muita minhoca no terreno do Alcolumbre aí. Saiu matéria na revista Piauí, o Chico até comentou, né? Que é avassalador e ninguém dá bola, né? Tem menor importância. Aquelas matérias que derrubaria ministro uns 10 anos atrás. Não é ouvir fulano no Amapá em off, e em conversa reservada. Gente, as pessoas todas falam. Isso. Tá lá, em on, gravadas. Falando do enriquecimento, falando de tudo, falando de testas de ferro, falando de toda a fortuna, como é que ele fez. On.
documento de cartório, Isso. tudo, E não acontece nada. Não sei o que faltou. como se não existisse. Aquilo Isso era aí é um lance, né, do jogo de chantagem do Alcolumbre, né? Isso. O Alcolumbre faz política na base da chantagem. Então, esse é mais um lance, né? Tem isso que o Demore estava lembrando, né? A votação para o nome do indicado pelo presidente Lula a ministro do Messias. Supremo, o caso Vorcaro também ali, né? No cangote, né? Então é isso, ele botando o preço dele. Agora, com uma coisa que é muito importante, né, que traz novamente essa discussão sobre o golpismo no Brasil, né, que se isso for aprovado, se derrubarem o veto do presidente Lula, né, é um sinal muito ruim para a sociedade brasileira. A gente, no ano eleitoral, no momento praticamente já de largada da campanha eleitoral, né, a largada de um momento tão importante como esse, que é você discutir projetos para um país, ela já ser de cara marcada, né, pelo golpismo, trazer esse discurso golpista novamente, premiar os golpistas que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro de 2023, porque esse PL da dosimetria é um prêmio para aquela gente que foi no dia 8, né, e que depredou os 3 prédios que simbolizam os 3 poderes da República. Isso é de uma gravidade, né? O presidente do Congresso Nacional fazer chantagem com o Executivo, né, colocando para jogo esse PL que dá continuidade ao projeto golpista dessa gente que não desiste de tentar golpear a democracia. E isso é um alerta muito grave para a gente, né, de quão difícil vai ser esse ano aqui no Brasil. E o Alcolumbre também abanando o rabinho para voto bolsonarista, né? Porque mesmo que não aprove o projeto, né, Cris, vai abanando o rabinho para voto bolsonarista, dizendo, olha, não, eu vou votar isso aí também, né? Eles aprenderam direitinho com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, Isso. né? Cris, obrigada por hoje, bom ter você com a gente nesse começo de programa. Valeu, minha querida, até mais. Tchau, gente. Tchau, amada. Boa noite, querido. Vamos trazer um pouco de notícia boa? Marina Lima, de novo? Tem notícia boa por aqui? Pode ser também. A gente vai falar de uma outra audiência, né? Essa audiência é importante. Tem os números aí? Tenho. Tem? Posso cantar para você ou você que pode manda nesse programa. Não, eu mando nesse programa. Você quer ao vivo repercussão pós-entrevista ou repercussão na imprensa da nossa entrevista com o presidente? Pacote completo. Comigo é tudo online. Então, ao vivo, gente, a gente teve um total de 449 mil visualizações da entrevista com o presidente Lula em todos os nossos canais. Ontem, só na 1h40 em que estivemos no ar. Exatamente. Tá, eu já vou te falar o seguinte, esses números estão errados. Por quê? Porque quase 500 mil de pessoas no YouTube assistindo. Metade da nossa audiência de YouTube hoje é em aparelhos de TV. Então, não é só isso de gente, é mais gente porque muita gente está assistindo em casa. Sim. Eu, por exemplo, lá em casa, fica na televisão da sala, então assistimos eu, a minha sogra, a minha esposa, né? A gente assiste. Então é mais gente do que isso. Fora isso, nós temos 25 rádios que transmitiram ontem. E além dos canais de TV, TV Quirimurê, Pop TV, TV RCI do Paraná, tem várias emissoras que retransmitem o ICL todos os dias. Ainda ontem nós conseguimos conectar quase todo o estado do Paraná através de outras 2 redes que se conectaram só para a entrevista. Então eu posso jurar assim tranquilamente que na entrevista ao vivo a gente teve aí 2, 3 milhões de pessoas vendo lá. E depois os outros números que você traz. Isso só nos nossos Como canais. diz a Rita Duarte aqui, vê na TV. Vê na TV, isso. Então, possivelmente, ela está vendo lá com a mãe, com a família inteira. Família, isso. Aí tem corte em rede social, que aí também a nossa equipe de mídias, né? Uma saudação aqui ao Bernardo Cotrim, que deve ter ajudado a levantar esses números. E o Guilherme Bessa também. O Guilherme Bessa também, é isso aí. 5.103.000 visualizações nos vídeos e cortes da entrevista. Então, né? Os nossos. Os trechos. Isso.
que foram compartilhados a partir de determinadas falas. Então, segurança pública, e tem um videozinho curto do presidente Lula lá. Das redes do ICL. Isso, das mas redes do aí ICL. tem o UOL, Republicou, isso, Isso, aquilo, aí a todo gente mundo teve fez. 1.075 matérias em 530 veículos. Na imprensa brasileira e mundial também, porque saiu muita coisa lá fora que eu estava vendo hoje de manhã. Gente, é assim, todo mundo viu, dá para dizer, assim. Saiu até no Jornal da Globo ontem, lugar que nunca cita o ICL se obrigou a citar. Sim. Porque foi uma boa entrevista. Fui pega de surpresa. Eu tava assistindo assim, falei, ué, Então, isso. tomei um susto até. E citaram, muita gente entrou em contato Até as com o 2 da ICL. tarde, tá, essa repercussão. Então, isso... Tem mais coisa, né? Só pra Muitas deixar emissoras claro. entraram em contato com a gente para poder usar as imagens de Jovem Pan, BBC World, pra vocês terem uma ideia, literalmente, né? Para usar. Então, assim, primeiro, agradecer a nossa audiência, né? Porque a gente só chegou nesse lugar porque o ICL é uma turma, né, Chico? É a galera que está aqui e a galera que está lá, né? A galera que nos acompanha, que empurra as notícias do ICL para frente. O ICL foi crescendo e consegue chegar num ponto em que, aliás, a Cris estava falando em fofoca. Opa! Uma ciumeira em Brasília dos veículos da mainstream media, porque a entrevista não foi com eles, assim, que eu ouvi ontem, de gente ligando pro Planalto, Chico. Pô, primeira entrevista do Lula depois do fechamento da janela partidária, tradicionalmente é onde? É na Globo, é na Band, é não sei o quê. A gente tá aqui porque a gente vai quebrar a tradição, então não é mais. Os caras foram recorrer à tradição, Foram né? reclamar, Chico. Então a gente vai refundar a tradição. Tradicionalmente, a entrevista do presidente da República em ano eleitoral vai ser no ICL a partir de agora, seja quem for o presidente, que a gente vai fazer isso todo ano agora, para todo mundo ficar bravo. E vamos fazer isso. aqui. Que bom, que bom, tá incomodando. E com um caminhão de notícia, porque foi, como a gente usa no jargão jornalístico, foi lead atrás de lead. Foi. Né? Foi fim das bets. Isso. Não é? 6 por 1. Sem brincadeira, 6 por 1. Reestatização de refinaria, o Flávio Bolsonaro e as terras raras. Isso. Exatamente. Assim, teve de tudo. Fake news, Feminicídio. Big Tech, feminicídio, Supremo, Alexandre de Moraes. Assim, dá para fazer manchete uma semana inteira com a entrevista. Com coisas muito fortes, como em relação ao Alexandre de Moraes, que nem em sonho se esperava ser dito agora. Isso. Não é? É uma revelação muito... Isso. Gigante. Confidenciou, né? E com muitas coisas, com muitos detalhes interessantes. Por exemplo, tem uma parte que eu achei fantástica, que o Lula diz: eu poderia escolher governar só para 35 milhões, que é aquele país ali de um corte quase a parte bélgica, não a parte da pobreza ali. Que é um pouco a escolha do Paulo Guedes. Vou governar para 35 milhões e vou me consagrar. Porque eu me consagro com a mídia, eu me consagro com a Faria Lima... E está feito, é o país do dinheiro, ali, de quem tem algum dinheiro, e o país lá que precisa do Bolsa Família, dane-se. E é o que o Lula falou, se eu não governar para esses aí, eles nem conseguem chegar no Planalto para reclamar, gente. Eu não vou nem ver. Sim, sim. É fácil fazer isso. É a coisa mais fácil. É fácil. Você vai ser aplaudido no Jornal Nacional toda noite. Isso. Que você escolhe, eu vou ser perverso, vou arrochar a pobreza e vou me consagrar. Isso. Gente, eu estou recebendo aqui uma pergunta no meu ponto que eu queria compartilhar com vocês. O Ricardo Gouveia está me perguntando se eu quero ir para a China. Eu quero ir para a China. Aliás, A gente vai, aliás, né? Não, a gente não vai, mas tem novidade sobre... Não posso falar, vou falar depois. Eu quero ir comprar um daqueles cachorrinhos robôs, sabe? É meu sonho de consumo agora, um cachorrinho daquele. Eu quero o garçomzinho robô para trazer cerveja. Pô, eu nem vou começar a pensar aqui no que eu gostaria. Mas teremos estresse essa semana, né? Não vai pra China. A gente vai para a China porque o Eduardo foi para a China, né? Isso. Primeiro que hoje a gente vai ver a premiere do filme. Ai, eu achei que não podia contar. Eu não sei se pode. Pode contar? Pode. Se for, a fofoca já foi contada. No Cuba a gente contou. Então tá. Hoje a gente vai ver no cinema aqui em São Paulo. Isso. Nós e convidados na premiere do filme, né? No cinema e tal. Isso aí. Domingo, todo mundo vai poder ver. A gente vai fazer de novo a maior sala de cinema do Brasil. Documentário na semana retrasada do Banco Master tinha 70 mil pessoas, 75, se eu não me engano, vendo ao vivo, no ao vivo. E aí, no domingo, agora, a gente vai fazer o Vai Pra China Eduardo, que encerra a trilogia dos filmes, né? O Vai Pra Cuba, Vai Pra Argentina,
vai para a China. O filme está todo focado nessa nova China que está todo mundo curioso para conhecer como é que é de fato, né, a questão da tecnologia, como é que é o país. Assim, antigamente, quando a gente era mais novo, o lugar que a gente sonhava assim, da tecnologia era os Estados Unidos. Hoje, quem conhece os Estados Unidos e conhece a China sabe que os Estados Unidos pararam nos anos 80, gente. Sim. Você vai para Nova York, você não vê mais nada de tecnologia em Nova York. É uma cidade que realmente ela parou no tempo, né? São Francisco um pouco mais, mas com muita pobreza. Eu fui algumas vezes, tem uma área lá chamada Tenderloin, que é assim, tipo uma Cracolândia. Você tem a sede do Twitter aqui, na outra esquina você tem uma Cracolândia, na janela do Twitter, literalmente. Então a gente vai mostrar o que é a China pra galera. No domingo, temos o QR Code na tela, icln2.com.br, N de quê, Gabi? De ICL Notícias. Notícia. Todo mundo fala notícia, não tem nenhuma criatividade para falar uma outra coisa que não seja notícia. Não. Eu falei outra coisa? É, outra coisa. N2 de notícias. N2. icln2.com.br, domingão, de graça. Só colocar o seu e-mail lá, tá aí o QR Code na tela. E aí, de novo, a maior sala de cinema do Brasil aqui no ICL, né? E aí você não quis dar spoiler, mas eu vou dar... Não é spoiler, já está nas nossas redes, mas o Jamil Chad está lá, vai trazer apuração exclusiva em breve. Isso. E amanhã no Em Detalhes a gente também vai falar sobre China. Perfeito. Então, Jamil está na China, voou ontem para a China, chegou lá hoje, vai fazer uma série de matérias lá, entrevistar pessoas importantíssimas que eu ainda não posso revelar, visitar setores chaves da relação bilateral Brasil e China e mostrar como que o Brasil pode sair dessa crise toda com o Trump aí, se a China é de fato ou não é, né, Chico? Sim. O nosso parceiro do futuro. Jamil vai ficar 15 dias na China, fazendo uma cobertura extensa, exclusiva pro ICL, e a gente dá a largada nessa cobertura junto com a estreia. É mesmo, eu posso garantir que é mesmo. Do filme. Mas não vou contar também. Tá, mas o negócio que eu ia falar não é isso, não, é outra coisa. Mas não vou falar, não. Já foi. Ai, que saco, fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. Então vou te despedir também aqui dessa mesa. Tá só bom. Por enquanto. Quem tá com ciúme que a gente entrevistou o Lula, o que eu posso fazer, né? É bom chorar no travesseiro. Deixa. Chorar um pouquinho. Era tudo pra eles, Chico. Era tudo pra eles. O tempo inteiro, era tudo meu, nada de vocês. Agora a gente foi lá, a gente pegou uma maçãzinha, pegou tudo. Beliscamos. Não, agora é tudo nosso. The winner takes it all. Então tá bom, meu querido. Eu me despeço de novo. Um beijão pra você. Rodrigo Viana, cadê? Pra sentar ao meu lado aqui na nossa mesa redonda. Beijo, aproveite. Valeu, meu velho. Parabéns. Valeu pra nós. Que o nosso convidado está esperando. Aliás, não, esse é outro. Aquele é mais chique do que esse. Bom trabalho. Valeu. A camiseta do Novo aí, ó. Do Partido Novo? Isso. Isso é bullying na saída. O Rodrigo está chegando. Eu já vou chamar nosso convidado, que é o excelente professor Cláudio Couto, cientista político, de quem, assim, eu estava com muita saudade de ouvir o professor Cláudio Couto. Quando me contaram, a gente sempre faz uma conversa antes de começar o programa, e disseram, professor Cláudio Couto vai estar hoje na nossa conversa. Eu fiquei muito feliz. Eu também. Porque fazia tempo que ele não aparecia por aqui. Professor, já peço desculpas pelo atraso, sei que você estava esperando, então... Bem-vindo ao N2. É um prazer, obrigado, gente. Obrigado pelo convite, bom estar aqui com vocês. E não foi longa a espera, não, e fiquei aqui acompanhando a conversa, foi divertido. Que bom, boa noite, professor. Bom tê-lo de volta aqui conosco. Boa noite. Tudo bom, a gente Cláudio? tem muito a conversar aqui. É bom estar com vocês aqui. É sempre Rodrigo, bom, Gabi, professor. Chico. É o seguinte, agora há pouco você fez a piada, né, Chico, que o Demore estava usando a camisa do Partido Novo. A gente vai falar do Partido Novo, que publicou no Diário Oficial uma resolução exigindo que os candidatos ao Senado pela sigla apoiem impeachment de ministros do Supremo. Vamos entender essa história? Tem já um documento que a gente separou, que deixa claro que os candidatos precisam se comprometer com o impeachment de ministros que tenham cometido ou que venham a cometer crime de responsabilidade, abuso de autoridade, quebra de decoro, atos de corrupção ou que estejam envolvidos em escândalos que tornem incompatível ou vexatória a sua permanência na função. É isso que diz o documento que está aí na sua tela. No site do partido você pode encontrar também. O argumento diz também, abre aspas, candidatos precisam enfrentar o sistema, o Brasil não precisa de mais parlamentares covardes que baixam a cabeça para abusos por conveniência ou medo, fecha aspas. E o Novo também vedou coligação com Federação Brasil da Esperança, que é formada pelo PT, PCdoB e PV,
e com a Federação PSOL-Rede, porque considera incompatibilidade ideológica. A resolução fixou critérios para selecionar os candidatos e precisam demonstrar, por exemplo, idoneidade moral. Agora, só para a gente dar uma olhada em quem é pré-candidato pelo Novo ao Senado, tem o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, né, que chegou a ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, professor, eu acho que é bom lembrar, né, para colocar essa conversa aqui no jogo. E que é inelegível, né? Então vai ser uma candidatura evidentemente sub júdice. É bem provável que os votos dados ao Dallagnol sejam votos perdidos, porque afinal de contas, mesmo que ele tente reverter isso ao longo do processo, não me parece que é uma candidatura com um destino muito diferente daquele da candidatura do deputado Daniel Silveira, quando concorreu ao Senado pelo Rio de Janeiro e teve seus votos também, né, considerados votos sem valor, né, votos nulos num certo sentido, né, votos eivados de nulidade, e a mesma coisa deve acontecer com o Deltan Dallagnol caso a sua candidatura não seja impugnada antes. O que eu acho até que talvez não ocorra, porque a gente sabe que o TSE costuma demorar muito para esse tipo de decisão, basta pensar nisso que agora ocorreu em relação a todas aquelas violações cometidas antes das últimas eleições para o governo do Estado do Rio de Janeiro pelo governo Cláudio Castro, né, que naquele momento ali instrumentalizou uma fundação ali dentro, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para fazer um exército de cabos eleitorais pagos com dinheiro público. E agora, né, foi declarado inelegível também, né, também, além de tudo, teria o seu mandato cassado não houvesse renunciado, embora ainda assim alguns dos ministros já haviam votado pela cassação e outros, mesmo depois, né, ainda votaram no sentido da cassação, porque, claro que foi uma renúncia extemporânea, em boa medida, porque ela acontece quando o processo já estava no meio da decisão, então, né, inclusive agora com essas outras consequências relativas aí se vai ter eleição direta no Rio, ou seja, o TSE demora muito e cria problemas. Me parece que a candidatura do Dallagnol é uma que vai entrar um pouco nesse rolo. Agora, o Partido Novo, e não é de hoje, o próprio Amoedo, que foi o fundador do partido, reconheceu isso nas eleições passadas, quando ele, no segundo turno, diante da alternativa entre o autoritarismo bolsonarista e uma candidatura do campo da democracia, que era, no caso, ali no segundo turno, a candidatura do presidente Lula, o Amoedo apoiou a candidatura de Lula. Depois que o partido, que ele ajudou a fundar, e que ele foi, inclusive, o primeiro candidato presidencial desse partido, foi o seu primeiro dirigente e tudo mais, o partido havia liberado o voto dos seus filiados, mas era liberado se não fosse o Lula. Como ele apoiou o Lula, o partido decidiu o quê? Pela expulsão do Amoedo. Antes que a expulsão se consumasse, ele também acabou simplesmente se desfiliando do partido, dizendo que o partido se desencaminhou de tudo aquilo para que havia sido criado, né, que havia perseguido ali um caminho de extremismo ideológico e de ataque às instituições democráticas. Eu acho que é essa fala do próprio Amoedo que explica essa posição do Partido Novo, porque a gente sabe que o Partido Novo é uma espécie de linha auxiliar do bolsonarismo. Até algum tempo a gente dizia que era o bolsonarismo que come com talheres. Hoje acho que nem isso dá para dizer mais, tamanha a truculência, né, a brutalidade com que os membros do Partido Novo se comportam. Então é simplesmente um outro bolsonarismo aí em ponto pequeno, né, já que é um partido mais pequenininho, um partido menor em relação ao PL, onde está abrigado o Bolsonaro, e outros partidos aí que também têm figuras do bolsonarismo no seu interior. E seguiu esse caminho de extremismo. E é por isso que apoiam impeachment de ministro supremo. Veja, não porque não possa, assim, em algumas situações, justificar até o impeachment do ministro supremo, se ele está realmente metido em confusão. Agora, a gente sabe que a motivação deles, de toda essa ultradireita, da qual eles fazem parte, o Missão, né, partido do MBL faz parte, da qual o bolsonarismo faz parte, todos eles, na realidade, quando falam em cassação de ministro do Supremo, eles não estão querendo caçar esses ministros pelo que eles fizeram de errado, eles estão querendo caçar os ministros pelo que eles fizeram de certo, né? Ou seja, por atuarem ali, num dado momento, como defensores da democracia brasileira em relação aos ataques que essa extrema-direita autoritária fez à democracia. E eles fazem parte dessa extrema-direita. Então, é disso que se trata.
A questão de malversação de recurso público, advocacia administrativa, tráfico de influência ou qualquer coisa do gênero, né, que afeta, de fato, alguns ministros. A gente vê aí todo o imbróglio em que está metido o Alexandre de Moraes, que está mais ainda metido o Toffoli, e o próprio Nunes Marques, né, indicado pelo Bolsonaro, que tem um filho ali que com 1 ano de OAB teve uma remuneração que nenhum advogado experiente, tarimbado e prestigiado recebe, né? Então o menino deve ser uma espécie de Einstein do direito, só é possível imaginar algo assim, ou existe algo errado, né? Então, esses todos, até faria sentido, por esses motivos que eu acabei de mencionar, envolvimento com o Master, eventualmente discutir o impeachment dele. Mas essa plataforma de impeachment de ministro Supremo já é uma coisa defendida por esses setores antes do escândalo do Master. Exatamente. E é por isso que eles estão colocando isso na plataforma agora, para perseguir aqueles que combateram os golpistas. É esse o motivo e nenhum outro. O resto é pretexto. Agora, Cláudio Couto, muita gente imaginava essa plataforma mais extremista, né, essa fase mais estridente do bolsonarismo, que começou ali 17, 18, né, se estendeu por todo o mandato do Bolsonaro e tal, que isso declinaria depois da condenação do Bolsonaro, da prisão dele. A gente viu alguns que realmente estão saindo de cena, né? A Carla Zambelli saiu de cena aqui em São Paulo. Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, os mais votados da extrema-direita, não serão nem candidatos. A Carla Zambelli por motivos óbvios, né? O que você prevê aí para o futuro? Essa pauta de extremismo, por exemplo, fechar o Supremo. Eles começaram falando em mandar um cabo e um soldado, né? Antes da eleição de 18. Depois o Bolsonaro subiu no palanque lá da Paulista e falou: não cumpro mais ordem do Jair Bolsonaro. Lembra? Teve que do Jair cumprir. Bolsonaro não, do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes, desculpa, o Jair Bolsonaro subiu e falou: não cumpro mais ordem do Alexandre de Moraes. Depois teve que fazer um acordo via Temer para não se complicar ainda mais. Então, para onde vai essa extrema-direita? Você acredita que vão mesmo insistir nessa coisa de... Tem PL da dosimetria também, né, Rodrigo? Que acho que dá para somar aí, desculpa te interromper, mas acho que dá para somar o PL da dosimetria também agora, né? Que vai ser... O Alcolumbre ser ressuscitado. O presidente Lula. O Alcolumbre acabou de ressuscitar. Então mostra que essa pauta resiste e insiste, inclusive com apoio de alguns que são considerados de centro-direita, né? Como o Alcolumbre, né? Sim. Olha, é isso mesmo, né? E vocês mesmos falavam, a Cris falava agora há pouco, né? Eu acompanhava aqui a fala dela, em referência a essa posição do Alcolumbre com respeito a essa dosimetria, que na realidade nada mais é do que a lei da anistia numa versão atenuada, né? Eu tenho brincado, não é a pizza família do golpe, é a pizza brotinho, né, do indulto aos golpistas, mas é uma pizza do mesmo jeito, né? A única diferença um pouco é o tamanho dela. E o Alcolumbre é um patrocinador disso, assim como o Hugo Mota, assim como o Arthur Lira, né, assim como vários daqueles ali que estão nas posições de direção dentro do Congresso Nacional, porque eles são, na realidade, o que um cientista político já chamou no passado de democratas semileais, ou seja, eles não são lá muito democratas, eles são democratas se a democracia lhes convém. Quando por alguma razão elas não lhes convém muito, eles deixam ela de lado. E é assim que eles se comportam. Né? São políticos desqualificados, né? O Alcolumbre é à frente deles, e aí vão se comportar dessa maneira mesmo. Né? Não dá para esperar muita coisa. Os extremistas explícitos, né, o bolsonarismo, o Partido Novo, o MBL, esses aí, eles na realidade nem têm muita vergonha. E não dá para imaginar que se moderariam depois da prisão do Bolsonaro. Muito pelo contrário, a tendência é se radicalizarem ainda mais. Né? A gente viu o comportamento do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a gente viu o que falou Flávio Bolsonaro, que disse que, sendo aprovada uma anistia, se o Supremo, porventura, a declarasse inconstitucional, seria necessária uma medida de força contra o Supremo. Sim. Que raio de moderação é essa? De alguém que está, na realidade, ameaçando usar da violência contra o Supremo por decidir de uma maneira que lhe desagrada. Então, a gente, na verdade, está falando tanto desses aí que, de forma dissimulada, insidiosa, querem, na realidade, proteger os golpistas por meio de dosimetria, que nada mais é do que anistia versão light, mas é ainda assim pizza, ainda assim é anistia. A diferença só é que esses são um pouco mais insidiosos, um pouco mais dissimulados, e os outros são explícitos. Mas mesmo esses explícitos, é bom lembrar que eles às vezes tentam dissimular, né? A gente viu aí até o Flávio Bolsonaro falando em todes, né, recentemente, para tentar mostrar que ele era um sujeito aberto para as novas tendências. Exato. Isso me lembrou muito um meme, uma paródia que surgiu ali quando o Talibã voltou ao poder
no Afeganistão. Eu não me recordo bem se foi o Sensacionalista ou se foi, né, o P.I. Herald, um deles, que fez uma ironia com aquilo, era aquela foto famosa, né, de todos os talibãs sentados numa mesa para fazer uma coletiva de imprensa, e aí a manchete da notícia era Bolsonaro não, é quase a mesma coisa. Talibãs voltam mais moderados. E aí a legenda da fala do sujeito do Talibã era: mataremos todos. Né? É a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro falando todos. Né? Quer dizer, é a mesma coisa que eles virem a público dizerem que são mais moderados. Não há moderação no extremismo, é uma possibilidade lógica. Então é claro que é disso mesmo que se trata. E, insisto, o novo nada mais é do que uma versão nanica do extremismo bolsonarista. O professor estava falando, eu me lembrei daquela expressão que o cientista político Marcos Nobre falava do centrão sem medo, né? Que é aquele que abraça o risco de colocar... o carcará é o que pega, mata e come, né? Assim, e tem o centrão sem medo, que é aquele que pode perder, assim, a democracia, pode colocar a democracia em riscos mesmo, enfim... que você acabe colocando o seu mandato em jogo, mas aí você aposta num projeto de poder. É um negócio assim que me lembrou essa definição do Marcos Nobre. Você ia falar, Chico? Não. É o Arenão, né? O Arenão, exatamente. Ou então o Arenão. Eu queria trazer uma outra notícia aqui com o professor para repercutir, que aí olhando para a base do governo, né? Tem trocas que aconteceram ali no primeiro escalão e consolidaram o Guilherme Boulos, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, num espaço ali importante, junto ao presidente Lula. A apuração que é da Folha de São Paulo, você está vendo aí na sua tela, porque teve a saída dos ministros candidatos, o Boulos ampliou a influência na cozinha do Planalto, né, que a gente chama de cozinha do Planalto, e aí participa de reuniões semanais com o presidente Lula, com o conselho de campanha, na verdade, do presidente. E para os auxiliares do presidente Lula, uma certa surpresa é como o Boulos rapidamente foi integrado a um grupo que discute estratégia eleitoral, né? Porque ele é filiado ao PSOL e o Boulos é meio que, vamos dizer assim, um forasteiro nesse grupo, porque é um grupo de aliados históricos do PT, do presidente, praticamente todos são petistas ali. E a gente tem visto o Boulos em articulações importantes. Tem a regulamentação do trabalho de aplicativos, o fim da escala 6x1, que a gente conversou essa semana, né, Chico, Rodrigo também. Então, a lista de tarefas do ministro, do Boulos, aumentou desde que o Flávio Bolsonaro assumiu essa posição como pré-candidato pelo Partido Liberal, crescendo nas pesquisas e tal. Quanto mais isso aconteceu, aí o Boulos passou a liderar uma posição, ele foi escalado para negociar com os caminhoneiros até, e tem consolidado cada vez mais o espaço nesse grupo. Até pela saída, né, dos outros nomes fortes do governo. Exato, né? Desse primeiro escalão, exatamente. Desse primeiro escalão. Queria ouvir o professor também. Não, é isso mesmo. E eu chamaria a atenção para um fato, né, importante. É engraçado que eu não vi as pessoas também comentando tanto isso. Né? O Boulos, que não se desincompatibilizou, né, para as eleições. Quer dizer, que optou por ficar no ministério. Isso, claro, lhe impossibilita concorrer a deputado federal novamente. Ele foi o mais votado, né, no estado de São Paulo na última eleição, então seria ali um puxador de votos importante nessa disputa. Mas acho que essa não desincompatibilização e, consequentemente, a opção por não disputar a eleição tem a ver justamente com essa percepção de que seria uma oportunidade para ele se tornar uma figura central no governo nesse último ano. Né? Então, ele deixa o Congresso, por consequência, mas ele permanece uma figura influente ali no coração do governo. Claro, apostando, inclusive, imagino eu, né, num quarto governo Lula, e aí, consequentemente, também imagino, permanecendo nesse governo, sendo uma figura importante, relevante nas articulações políticas e na definição de políticas públicas, né, do que seria um quarto governo Lula, e acho que essa escolha não se deu à toa, né, se deu porque ele percebeu que tinha espaço para isso. Né, ele viu um papel muito importante nas eleições em São Paulo, ele foi um candidato responsável pela primeira vez, desde que o partido foi criado, o PT não concorrer com um candidato próprio, majoritário, né, na Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo. Então, foi a primeira vez e única vez até hoje
que o PT apoiou um candidato de outro partido para concorrer a prefeito, tendo ali só o cargo de vice. Então, o Boulos realmente foi ganhando uma centralidade política fundamental. Tem sido um articulador importante nessa discussão toda em torno da questão da escala 6x1, em torno, que aliás é uma coisa que encontra uma certa resistência ali no ministro do Trabalho, né, do Luiz Marinho, também na articulação com os trabalhadores por aplicativos, também uma área aí em que o ministro do Trabalho tem dificuldades, né, de fazer uma articulação política mais efetiva. Então, acho que todas essas credenciais deram ao Boulos a oportunidade de ser essa figura central no governo. E aí, inclusive, ele se dispor, como eu já coloquei, a pagar esse preço. Né? Porque, pensando bem, né, basta olhar o resto do ministério. Quantos ministros se desincompatibilizaram para concorrer a algum outro cargo? Até o ministro que, a rigor, nem precisaria concorrer a cargo nenhum, que é o Camilo Santana, né? Porque é senador de meio de mandato, teria mais 4 anos pela frente, mas pode ser que se faça a escolha dele concorrer no Ceará, se desincompatibilizou. Então, a escolha do Boulos ela é realmente revestida aí de um peso muito grande. O Cláudio, pelo que a gente ouve... Não é qualquer candidato a deputado. É um candidato a deputado que foi o mais votado de São Paulo nas últimas eleições. Só não foi o mais votado do Brasil, porque o mais votado do Brasil foi aquele rapazinho extremista de Minas Gerais. De Minas. Não, eu ia só dizer que, pelo que a gente ouve nos bastidores aqui, essa ideia de que o Boulos iria para o Ministério e não concorreria a deputado já foi negociada no momento da ida dele. O Lula disse, como o Boulos estava indo já assim... faltando 6 meses, um pouco menos, para a desincompatibilização, fez parte da negociação. Boulos, você entra no ministério e você vai ser dos poucos que vai permanecer, das lideranças mais assim, importantes na política, que vai permanecer até o fim do governo, porque o Lula precisa de alguém com densidade política para tocar o governo durante esses meses de campanha. Né? Então, um fato é esse, o Boulos negociou isso antes. O segundo fato é a possibilidade que foi aventada recentemente de que o Boulos fosse para o PT. Ele e a esposa dele, que também é candidata a deputada em São Paulo, né? Isso talvez possa até acontecer depois da eleição. Né? Eu acho que só foi adiado para depois da eleição. Foi adiado. Foi dado como certo nos bastidores da política aqui em São Paulo. E aí ele ganha ainda mais, eu acho que indo para o PT, ganha ainda mais esse passaporte, se o Lula ganhar, evidentemente, e tal, para ser talvez um dos nomes mais fortes entre os ministros palacianos, né? Esses da Secretaria-Geral da Presidência... chefe de gabinete, chefe da Casa Civil, num eventual quarto governo do Lula. Porque sendo do PSOL, bom, ele tem um peso dele e tal, mas sendo do PT, acho que isso ganharia ainda mais peso, né, num quarto mandato. Mas você ia falar mais, né, Chico? Não, eu acho que constrói também, há uma construção de uma biografia aí que vai favorecer muito ao Boulos logo mais, né? Ele não se dá bem, assim, como o próprio Lula no parlamento, não tem meio saco, não brilha como poderia ter brilhado, mostra-se que é mais alguém de executivo, né? E constrói uma ideia de um ministro, um cara que está sendo a cara do governo em vários lugares. A área de conflitos populares é o Boulos que tem aparecido. Esses trabalhadores precarizados, o rosto do governo tem sido o Boulos, negociando aqui em São Paulo, negociando onde tem assembleias, onde tem discussões sérias sobre esse novo trabalhador, é o Boulos que tem aparecido. Então, acho que ele constrói uma ideia ali de executivo, de ministro, de alguém que faz parte de um governo, que faz coisas, que é o que é apontado como alguma falha na biografia dele nas candidaturas ao executivo. Ele tem uma história bonita no movimento social, mas faltava a ideia de... Experiência administrativa. Você foi governo? O que você fez? O que você administrou? Sabe, não mais a imagem que a direita sempre tentou impor da imagem do invasor de casa. Então, constrói-se também um nome aí, um quadro para logo mais, inclusive para o pós-Lula. Sim. Isso. Exatamente. Professor, eu ainda queria falar, agora voltando a falar da direita, na verdade do clã Bolsonaro, porque estão acontecendo algumas movimentações, como sempre, a gente noticia aqui as tretas internas e públicas, não só do clã Bolsonaro, mas também com a extrema-direita de uma maneira geral, mas agora está acontecendo um movimento diferente,
o Flávio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, eles estão ensaiando, de certa maneira, uma aproximação, percebendo que essas brigas públicas resultam num jogo de perde-perde, vamos dizer. A gente sempre fala aqui do ganha-ganha, né? Nesse caso seria um perde-perde para os dois lados. E os aliados, tanto do Flávio quanto da Michelle, eles relataram ao UOL, você estava vendo agora a manchete na tela, uma diminuição desse clima hostil, uma possibilidade de entendimento. Então, os primeiros sinais publicamente disso foram dados na véspera do feriado de Páscoa. Então, no dia 2 de abril, a Michelle Bolsonaro compartilhou um post do Flávio sobre o Dia da Conscientização do Autismo e, de certa forma, esse é um recado público, só que dentro dos outros membros da família isso ainda não acontece. A Michelle tem ressalvas com o Eduardo Bolsonaro e com o Carlos também. Então, até aliados da ex-primeira-dama contam que o Carlos Bolsonaro xingou a madrasta de idiota e traidora. Coisa normal na vida do Carlos Bolsonaro. Mais um dia comum. Mas a equipe do Flávio Bolsonaro tem pressa, né? Tem pressa porque precisa se aproximar, na verdade, do eleitorado feminino, está enfrentando muitas dificuldades. Sim. E acredita que ela pode ser cabo eleitoral durante as viagens, que pode puxar o voto feminino de alguma maneira. E ela fez isso já, né, professor, no passado com o Jair Bolsonaro, com o marido. Exato. No momento em que ela não tinha a projeção que depois adquiriu, isso, né? E a Michelle, ela foi se notabilizando, claro, ao longo do próprio governo, mas eu diria, sobretudo, a partir do momento que o Bolsonaro se filia ao PL e o Valdemar Costa Neto percebe que tem na Michelle ali um ativo político bastante significativo. É aí que ela ganha essa projeção mais ampla que a gente vê hoje, né? A partir daquele momento. E acho que foi uma aposta do ponto de vista da estratégia política acertada mesmo do Valdemar Costa Neto. Ele percebeu que a Michelle Bolsonaro era uma figura ali com potencial de angariar simpatias, né, de ter ali uma certa comunicação muito bem feita com figuras da sociedade, com o meio evangélico, evidentemente, ela se comunica bem para esse público, né? É bom lembrar daquele episódio ali do lançamento da candidatura do Bolsonaro pelo PL, quando ela faz ali um discurso e ganha muita visibilidade a partir daquele momento, ou seja, é a partir dali, né, que ela ganha toda essa projeção, aí até o ponto de ser cogitada num dado período, embora não pela própria família e nem pelo próprio marido, para ser candidata a presidente da República, né, como a representante da família. E talvez até por isso mesmo ela se ressentiu um pouco de não ter sido ela a escolhida pelo esposo, mas ter sido o filho mais velho, até porque os outros dois, a gente sabe que a situação é um pouco mais complicada, né? O Eduardo não pode voltar para o Brasil senão ele é preso. O Carlos Bolsonaro é uma figura que parece que não reúne todos os atributos psíquicos para disputar uma eleição presidencial, e aí acabou sobrando mesmo para o Flávio, que parece ali, a despeito das posições extremistas, aquele que consegue pelo menos controlar um pouco os seus arroubos, os seus ímpetos. Né? E acho que é por isso, inclusive, que ele procura, nesse momento, estabelecer um diálogo com a Michelle. É bom notar que não é nenhum dos outros dois irmãos. É o Flávio que, primeiro, é quem tem mais a perder, porque, afinal de contas, como candidato presidencial, ele não pode se dar ao luxo de ficar permitindo que ruídos, inclusive no interior da própria família e do partido, inviabilizem a sua candidatura, e aí ele tem mesmo que buscar um entendimento com a madrasta. Mas, enfim, não é o Carlos, até por isso que vocês acabaram de falar, quer dizer, alguém que xinga a madrasta dessa forma, né? Alguém que se coloca publicamente o tempo inteiro criticando, como também fez, né, o Eduardo Bolsonaro lá do seu autoexílio nos Estados Unidos. Enfim, todos esses, na realidade, contribuem para mais ruído e mais tumulto dentro da campanha. Então, era de se imaginar que se as pessoas tivessem um mínimo ali de, eu diria, pensamento estratégico, não vou entrar em outros tipos de consideração, elas acabariam procurando algum entendimento. E acho que é isso que estão fazendo agora, né? A Michelle é candidata ao Senado no Distrito Federal, o Flávio é um candidato a presidente que vem aí aparecendo até de maneira forte nas pesquisas. Então, nada mais esperado de quem está numa situação como essa do que procurar jogar água na fervura dos conflitos
e tentar justamente atuar de forma conjunta para fortalecer as próprias campanhas, né? Então, acho que é nessa direção que a coisa vai. Agora, precisa combinar com os russos, né? Ou, nesse caso, precisa combinar com os irmãos. E aí precisa ver se os irmãos vão se comportar direitinho, e também precisa combinar, a gente sempre lembra disso, com o pastor Silas Malafaia. Né? Também quando o nome com do Flávio Valdemar foi Costa lançado... Neto também, né? Que às vezes parece mais mas esse hater. eu acho que é mais... mas esse é mais esperto, eu acho que os outros, né? Os outros acho que operam muito com o fígado, inclusive o Malafaia, né? Quando o Flávio foi indicado pelo pai, saiu a público vituperando contra a escolha e tudo mais. Anda um pouco mais tranquilo recentemente, mas a gente sabe que no caso do Malafaia, a tranquilidade nunca é uma coisa muito durável. É isso. Muito bom, professor. Obrigada. Eu fiquei pensando, né? Você citou de novo os xingamentos do Carlos. Realmente, traidora para a política é uma coisa assim, muito grave. Muito bom a definição do professor, não tem os atributos psíquicos para uma candidatura. Ele é muito elegante, né? Ele é muito elegante. Professor, sempre um prazer te receber aqui no N2. Obrigada e até uma próxima. Tchau, Cláudio. Valeu, gente. Um grande abraço aí para todo mundo. Até abraço grande. Até mais. Eu ia lembrar que treta, né? Não para de ter treta do lado da extrema-direita. Só rapidinho lembrar que no campo da comunicação também. Aquele Lacombe, Luiz Lacombe, que é um jornalista que tinha uma parceria com Alan dos Santos. Criaram um meio de comunicação chamado Timeline. Aí o Lacombe ontem anunciou que está saindo da parceria. E deu a entender que o Alan dos Santos roubou todos os equipamentos. Deu a entender, foi isso mesmo. Levou as câmeras, levou... Falou assim, o Alan ficou com as câmeras, ficou com levou até a mesinha de centro. Até a mesinha do estúdio, o Alan dos Santos, surrupiou. E hoje, o Alan dos Santos deu a entender que se vazar informação sobre o que aconteceu internamente, ele vai processar lá nos Estados Unidos. Está ameaçando o próprio Lacombe, para não contar as histórias. Então, o que tem de briga dessa turma? E aí o Lacombe está mais do lado do Nicolas... e o Alan dos Santos mais do lado da família Bolsonaro, que tem uma disputa também. Tem muita disputa, a gente não pode achar que eles são um bloco de extrema-direita, mas com várias personalidades disputando os espaços, e no caso dessa briga é muito divertido isso. Teve até roubo de equipamento, Gabi. Meu Deus do céu. Muito bom. É saborosa, né? É saborosa. De briga que a gente traz aqui como história saborosa. Aliás, nós vamos à China agora, hein? Eu falei antes do programa, mas a gente vai à China porque Jamil Chad está lá. O Edu voltou e o Jamil foi. Pois é, exatamente. O pessoal acompanhando o chat falando, mas a gente vai para a China de novo. Nosso homem na China. Boa noite, Jamil. Boa noite. Não, bom dia aqui, olha, 5h43 da manhã. Jamil caiu da cama para falar. Eu não sei nem que dia que é aí. Aqui é dia 9 de abril, quinta-feira. O Jamil já está no futuro. O Jamil já sextou. Tem até uma luz assim entrando pela janela de madrugada rompendo assim, eu acho. Que cidade que o Jamil tá? Na China? Estou em Pequim. Isso. Em Pequim, muito bem. A conexão impecável de Pequim, hein? O Jamil caiu da cama hoje para conversar com a gente. Vamos rezar para ela continuar assim. Muito bom. Não pode falar que zica, né, Jamil? É verdade. Agora, por enquanto, não vamos falar da China ainda, porque a gente vai falar sobre a situação entre Estados Unidos, Israel e Irã, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai começar as negociações com o Líbano depois de um pedido, vocês sabem de quem? Do Trump. Quem diria, né? A gente trazer essa história aqui. O presidente dos Estados Unidos ligou para o primeiro-ministro de Israel pedindo que se diminuísse os ataques para não prejudicar o acordo de cessar-fogo temporário com o Irã. O Netanyahu já instruiu o governo de Israel a começar as negociações diretas com o país vizinho o mais rápido possível e ele disse que as conversas vão focar no desarmamento do Hezbollah e no estabelecimento de relações pacíficas entre os dois países. Então, mais um sinal aqui, né, Jamil, de que o Trump, apesar de querer demonstrar que ele está no controle da situação, parece que não é bem assim, né? Não, parece não. Tudo indica, Gabi, que nós estamos vivendo uma situação na qual Donald Trump hoje ele pode até declarar um cessar-fogo, mas ele não existe, enquanto, obviamente, todos os outros não só consultados, mas que eles entrem, basicamente, no projeto. Não parece que esse é o caso. Vamos só lembrar o que aconteceu
nas horas seguintes ao cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. Israel foi e bombardeou o Líbano, não só o sul do Líbano, onde está o Hezbollah, mas a capital, Beirute, etc., com mais de 200 mortos e mais de 1.000 feridos. Então, nós não estamos aqui falando, não, olha, mas foi uma pequena violação do cessar-fogo. Não, foi gigantesco. De um lado, o Irã dizia, não, calma aí, o que está acontecendo no Líbano tem uma relação direta com o conflito aqui. O Hezbollah só existe, ele só entrou no conflito, claro, por conta dos ataques que nós sofremos. Não se trata de um outro conflito. E aí o governo israelense dizendo, não, isso que não tinha nada a ver, isso não estava no pacote. Mas como não estava no pacote? Então o que é que está no pacote? Né? Então todo esse debate, você tem toda a razão, Gabi, aparentemente ele não tem mais o monopólio, basicamente, das decisões. Tem mais gente que acaba, eu diria, atravessando. A pergunta que eu acho que tem que fazer, Gabi, vai além. É saber se do lado de Israel esse cessar-fogo convém ou não. Né? Porque o que parecia é que ele não queria que a guerra fosse interrompida. Não havia interesse para Netanyahu que naquele momento a guerra fosse interrompida. Então, assim como tem o Lacombe e o Alan dos Santos, viu, Rodrigo? Aparentemente também não tem consenso do lado da extrema-direita mundial sobre essa própria guerra. Pois é, até porque o projeto de Israel, que está em pleno curso e em parte já vitorioso, é tomar o sul do Líbano, né? Tomar literalmente, não é uma ocupação provisória. Tem parte do governo do Netanyahu já declarando explicitamente que o objetivo é o grande Israel, como eles chamam, né? Isso me lembra muito a Alemanha, né? Do espaço vital alemão, lembra? Não só a minha, todo mundo que estudou isso, né? Assim, precisa de um espaço vital maior e tal, então vai se expandindo. Então, Israel está em pleno andamento com essa operação de ocupar definitivamente o que eles chamam até o rio Litani, né? Que é um pouquinho acima, um pouco não, bastante acima da fronteira oficial de Israel com o Líbano. Então, não sei se Israel já completou essa ocupação, me parece que não, porque o Hezbollah continua, é justamente a área onde o Hezbollah atua, mas tem esse componente, né, Jamil? E o próprio Hezbollah já disse que não quer saber de negociar, ainda mais com Israel, né? Então, é uma situação bastante complicada. O Trump está dependendo desses dois atores, três, na verdade, né? Israel, com os seus extremistas, o Hezbollah e o Irã mesmo, que diz que enquanto não parar de haver bombardeio no Líbano, não vai liberar totalmente a passagem dos petroleiros. Então é uma situação complicada pelo sul do Líbano também, não? Sem dúvida, e muita gente já muito preocupada que o sul do Líbano seja a nova Gaza, né? Que repita o cenário de Gaza com o argumento, não, na verdade nós estamos destruindo um grupo terrorista. Não, o que nós estamos vendo é a tomada, basicamente, de mais um território por parte de Israel. E esse termo que você citou, Rodrigo, é absolutamente fundamental, a grande Israel. Lembrando que desde o começo do governo Trump, nós ouvimos diplomatas indicados por Trump para a região dizendo que Israel tinha o direito bíblico a alguns territórios. Não o direito internacional, não são resoluções do Conselho de Segurança, falam em direitos bíblicos de Israel em relação a territórios. Então, é só juntar as peças, Rodrigo, só juntar as peças. O que nós estamos vendo, sim, é uma oportunidade que Israel considera que tem para justamente expandir seu território. Um último detalhe ainda sobre o Líbano. Existem forças de paz da ONU no Líbano. Ou seja, se você quer criar um colchão ali de proteção, se você quer criar uma situação na qual aquele território é livre, por exemplo, do Hezbollah ou de outros grupos, basta reforçar as tropas de paz. O que fez Israel? Atacou as tropas de paz da ONU. Então, para vocês terem uma ideia eu diria, da ofensiva que existe hoje para tomar e expandir as terras sob controle de Israel. É importantíssimo isso. O Jamil, tem muita gente aqui no nosso chat, obviamente, querendo saber o que Jamil está fazendo na China. Então, vou ter que perguntar. Gente Jamil, curiosa, né? É claro. Pessoal Vou curioso. perguntar se ele pode dar algum spoiler pra gente, o que ele já viu até agora. Na verdade, acho que o Jamil chegou quase que agora, né? Quanto tempo faz que você está aí na China, Jamil? O que você pode nos contar? Vamos lá, tô há 24 horas aqui já. Então mas olha, tem uma matéria, inclusive,
Tem uma matéria, inclusive, no site, a primeira matéria que nós estamos fazendo já com imagens, etc. O que eu basicamente digo é que aqui está, basicamente, um dos pilares dessa construção do século XXI. Né? Sem dúvida nenhuma, nós falamos, e falamos com absolutamente razão, da participação de Donald Trump no redesenho do século XXI, no redesenho da ordem internacional, mas a pergunta que fica tá bem, e a outra superpotência? O que ela está fazendo enquanto isso? Então, o que a gente vai tentar decifrar aqui nas próximas 2 semanas é como é que a China está reagindo em termos comerciais, quais são as posições geopolíticas da China em relação a tudo isso que a gente está falando, como que a China está lidando com os ataques, ofensivas a postos absolutamente estratégicos para ela, por exemplo, na questão de energia, Irã, Venezuela e tantos outros. Quem somos nós na América Latina para a China hoje? Somos estratégicos? Não somos estratégicos? De que forma, justamente, a China está atuando na América Latina? E, claro, Gabi, a pergunta óbvia, e nós brasileiros com isso? Não é? De que forma nós, brasileiros, podemos tirar proveito ou não dessas superpotências que tentam, sim, redefinir o século XXI. Convido vocês aí para ver a primeira matéria que já está no ar. Saiu eu conto a durante história a programação, inclusive, Jamil. Durante o Urgente foi publicada a sua matéria, já está online aqui. Perfeito. É uma história muito impressionante de como a cidade de Yiwu, é uma cidade que eu estive há 2 anos, ela é conhecida basicamente como o maior mercado do mundo. Ela é o maior mercado do mundo. Tudo que você possa imaginar, a brincadeira que eles fazem lá na cidade, é que tudo que você tem na tua casa, perdão, qualquer casa do mundo tem algum produto que saiu de Yiwu. E assim, isso vale de panelas a relógios, passando por peruca, até peruca vende, a qualquer item que você possa imaginar, eles vendem. Até brinco, lá tem de tudo, é um mistério, viu, Chico? Como vocês estão vendo aí algumas imagens, absolutamente tudo. E eu imaginei que, com as tarifas de Donald Trump, essa cidade, essa exportação da cidade ia ser abalada. E olha só, o que eu fiz quando eu cheguei aqui foi ligar para vários dos comerciantes que eu tinha mantido contato com eles há 2 anos. E todos eles falaram a mesma coisa. Não, estamos indo muito bem, muito obrigado. Inclusive, estamos batendo recorde de exportações. Falei, mas mesmo com o tarifaço? Mesmo com o tarifaço. E aí os números são impressionantes. Para 2025, eles exportaram 120 bilhões de dólares. Esse mercado atacadista, o maior mercado atacadista do mundo, sozinho exportou 120 bilhões de dólares. Isso é basicamente 1/3 de toda a exportação brasileira, de tudo, de minérios, etc. Você pega tudo isso, cidade, que é uma cidade pequena para a China, 1 milhão de habitantes só, ela produz e vende 120 bilhões. Essa imagem é interessante. Olha só, gente, chaveirinho de qualquer cidade do mundo. Sabe aquela cidade que você vai, Gabi, em Londres? Vou levar um chaveirinho de Londres. É feita lá. Eu vou para o Cairo, vou aqui das pirâmides, também é feita lá. Eu vou para Roma, também é feito lá. Eu vou no Texas, também é feito lá. E olha essa imagem que eu fiz, basicamente, mostrando uma loja com chaveiros de qualquer cidade do mundo. Você basicamente, então, quando você vai para Paris, você vai para Paris e leva aquele chaveirinho ou aquele imã de geladeira, que é um souvenir aqui da cidade, você, na verdade, está levando um produto deles. Bolas, qualquer bola de qualquer Copa do Mundo, viu, Chico? Aquela história, eu quero aquela bola, etc. Qualquer bola de qualquer Copa do Mundo, perucas, por exemplo, de qualquer cor e para qualquer tipo de cabelo. Enfim, não tem limite. Eu nunca vi nada igual, de produtos de qualquer, basicamente, do consumo, né, atacadista, tudo ali. Insisto, como é que eles fizeram isso, então? E aí houve algo interessante. Eles falaram o seguinte, nós não temos medo de Donald Trump. Nós temos método. Olha só a preparação, basicamente a resiliência de um país. Ele que disseram, bom, fomos buscar, perdão, só a última,
Passaportes, essa é a última imagem. Passaporte, você também pode comprar, viu, Chico? Opa! Capa de passaporte. Olha o nosso ali, entendeu? Tem eu insisto, aquela música lá, né? No mercado é um mistério, tem de tudo, é um mistério, até dos Estados Unidos, etc. Você pode levar, tá ali à disposição. Um detalhe, atacadista, então você tem que levar 1.000 de cada um, 1.000. Você não pode comprar um só, né? Você tem que levar muitos, mas enfim. Só para voltar, o que eles estão fazendo, na verdade, é um espelho da China mesmo. Eles estão diversificando os seus mercados, então houve uma explosão de vendas para outros mercados do mundo. Claro, para os Estados Unidos teve um abalo, sem dúvida nenhuma, mas o que eles fizeram foi diversificar essa exportação, e o resultado para a China é que 2025 terminou com um superávit comercial de 1,3 trilhão de dólares. Apesar do tarifaço, apesar das ofensas de Donald Trump, apesar de tudo que nós vimos, a China terminou o ano passado com um colchão, um superávit comercial de mais de 1 trilhão de dólares, o maior superávit comercial da história. Ou seja, quer brigar? Quer vir aqui desafiar? Pode vir, mas realmente é impressionante o que eles construíram. Caramba, não, só me lembrou, só vi alguma coisa igual na Feira da Sulanca, lá em Caruaru, que é hoje, aliás, quinta-feira, tá rolando agora. Foi quando eu vi algo semelhante a essa diversidade de produtos. Eu ia aí, falar né? da 25 de março, mas você cada um com as suas referências. Feira da Sulanca. Feira da Sulanca, quinta-feira em Caruaru. Ou seja, dá para ir lá hoje. O mais forte são as passaporte. O mais forte é a confecção, mas tem toda essa quinquilharia aí. Inclusive da China. Deve ter, com certeza, como o Jamil disse, deve ter alguma coisa dessa. Mas o Jamil estava se referindo à Feira de Acari, que é famosa na música do Jorge Ben, né? É isso. Agora, exatamente. Imagens muito legais. Imagens muito legais feitas ali pelo Jamil. Essa coisa do chaveirinho, né? O mundo inteiro, você compra chaveirinho no mundo inteiro, vem daí, desse lugar que ele foi visitar. Maravilhoso. Exatamente. Jamil queria fechar rapidinho. Vai lá, Jamil. Agora, tem um detalhe curioso, porque eles falam o seguinte, isso já é uma espécie de lenda em Yiwu, mas não é tão lenda assim. Eles dizem o seguinte: antes de qualquer eleição no mundo, em países democráticos, em vocês, democracias, a gente já sabe quem vai ganhar. E não é pela pesquisa de opinião, é pela demanda de produtos de campanha eleitoral daqueles candidatos, porque também são fabricados em Yiwu. Meu Deus. Entende? Então Meu você Deus. tem a situação que eles brincavam, falando, a gente já sabia que o Trump ia ganhar. Como é que vocês sabiam que o Trump ia ganhar? Claro, manda por produtos chapéuzinho, o Make America Great Again, camiseta, etc., para a campanha Trump era muito maior do que para outras campanhas. Então a gente já tinha uma ideia. A brincadeira é de que você quer saber quem vai ganhar a próxima eleição dos Estados Unidos, vai para a cidade no interior aqui da China verificar para quem que eles estão produzindo, para qual campanha eles estão produzindo mais. Muito bom. Jamil, importante ter você aqui com a gente. Bom trabalho por aí na China e dormir não vai ser o forte nesses dias, né? Vai mandar matéria umas 2 por dia, que você conhece o Jamil. No mínimo. Conhecendo o Jamil, no mínimo. Obrigada. Valeu. A gente dorme na volta. Um abraço. Isso. Boa, garoto. Valeu, Jamil. Aliás, Rodrigo, aqui no final do programa a gente sempre traz a pergunta da enquete. Você não estava aqui junto com a gente, você viu qual foi a nossa pergunta? Vou trazer o resultado agora. Tem algo estranho nos desdobramentos da morte do sicário? Não, apenas coincidência, 4%. Sim, tem caroço nesse angu, 89%. Normal no Brasil, 7%. Então, quase que um consenso, né? Voto vencedor, votei aí nesse angu. Caroço no angu, é isso aí. Eu acho que tem caroço e muitas coisas aí nessa história, né? Uma série de bizarrices. Vamos agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Quero trazer um agradecimento especial para o Flávio Júlio e Antônio Ricardo, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Eles acompanham o N2 todos os dias. Valeu, Flávio e Antônio. Então, um abraço para eles. Também Suzana Borges, Sônia Prado, Danilo Santos, Alexandre Antenor, Maria da Silva e Lúcia Costa. Muito obrigada a toda a nossa audiência que ficou com a gente, segurando a nossa mão até o final. E vamos nessa, que a gente vai embarcar para a China aqui antes de todo mundo. É isso, né? aí, por favor. Assistir. Bora. Boa noite, pessoal. Até amanhã. O último e mais esperado capítulo da trilogia
Vai para Cuba, Eduardo, vai para Argentina, Carajo, vai para China, Eduardo. Uma superprodução internacional onde a gente vai mostrar para vocês uma visão de futuro que vocês nunca imaginaram. Uma alternativa aos grandes monopólios das Big Techs que hoje em dia comandam as nossas vidas. Portanto, uma alternativa de futuro. Se você quiser assistir esse documentário para, primeiro, se impressionar e, segundo, se nutrir um pouco de esperança, e no dia 12 de abril, um domingo às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para acompanhar essa estreia. Só no ICL.